Fala família, como estão as coisas novamente em mais um episódio do Bora Up Podcast. E eu vou te falar, não é porque o Frank tá de férias e tá folgado que a gente vai deixar você sem aquele episódio semanal do seu podcast favorito. Meu nome é Diogo Crispim, sou o príncipe da inteligência artificial e hoje, vou te falar, a gente vai atuar numa área que a maioria das pessoas tem sofrido demais. É a área de saúde, particularmente a área de ombro. Eu mesmo já sofri algumas, estava até conversando com o doutor aqui, ele já me deu umas dicas e você pode ter certeza. Você vai sair daqui extremamente enriquecido, tanto com a história de vida fantástica, fenomenal, e também a história profissional dele. Então, para não atrasar o seu coração e não deixar você ainda mais ansioso, vamos falar sobre ele. O cara que é casado com a doutora Jordana, pai do Gabriel, ele é mais conhecido como Doutor Ombro. Quiser saber dele, procurar nas redes sociais, nem adianta procurar o nome dele, Doutor Ombro. Estou falando hoje com meu amigo Dr. Gustavo Barbosa. Meu querido, seja muito bem-vindo e muito obrigado pelo seu tempo com a gente. Eu que agradeço pelo convite, prazer estar aqui. Vamos falar um pouquinho da nossa vida, um pouquinho de propósitos, um pouquinho sobre ombro. E vamos lá, bora up. É hoje, o Bora Up hoje é um Bora Up com sabor de saúde, sabor de cuidado. Você sabe, a gente cuida da sua renda, cuida do seu dinheiro, cuida do seu patrimônio. E hoje eu vou descascar o Dr. Gustavo para saber tudo na área de saúde. O cara é médico, o cara é seco, o cara é esguio. Com certeza não é só de ombro que o Dr. Gustavo sabe. Então a gente vai aprofundar muito. E a gente vai começar, Dr. Gustavo, como que a gente costuma falar aqui no Bora Up. É o Bora Up Repórter. Eu quero saber o quê? Da onde veio, por que medicina? Cara, medicina, para quem já estudou e fez o vestibular, é uma divisória. Você falou que quer medicina, não é qualquer colégio que você vai estudar, não é de qualquer jeito. E o doutor Gustavo vai falar tudo isso pra gente. Doutor Gustavo, me fala aí, como é que tudo começou, da onde você veio? É de Goiânia? É de Tumbiara? Conversa com a gente. Diogão. Eu costumo dizer que eu sou um goiano do pé rachado com muito orgulho, muita satisfação. Já rodei muita parte do país com as minhas especializações em cursos, mas sou um goiano apaixonado pela nossa terra. Sou goianiense, goiano de Goiânia, né? Goianiense. Sou filho de uma mineira com um goiano e irmão mais velho de duas outras irmãs. E nessa história depois a gente vai falar sobre isso. Uma delas é médica, junto comigo, fez faculdade comigo. Depois a gente conta essa história. Sou pai do Gabriel, meu presente maior, divino, minha esposa, Jordana. E a história da medicina na minha vida, ela surgiu não como muita gente acha. Eu sou um apaixonado pelo que eu faço, adoro. Sou um médico ortopedista e especialista em cirurgia do ombro e cotovelo. E cada vez mais dedicado à dor, tratamento de dor. Então, quando os meus pacientes falam, doutor, você tem cara que sempre quis ser médico. Eu nunca quis ser médico. É o contrário. Eu falava na época do cursinho, né, do colegial, que qualquer coisa que eu fizesse, eu acho que eu ia ser feliz. Bem assim. E acabou que a medicina entrou na minha vida como um desafio, porque era difícil de passar. Então, foi algo que eu fui desafiado. Então, naquela história do, vamos, o que você vai fazer, o que você vai fazer? Existia lá em 1990 e vai lá bolinha, sou velho. Apesar da minha cara de novinho, não sou tão novinho assim, Diogo. Isso aí é aquela história, eu já falei. Muita medicina. Doutor Gustavo hoje vai dar só dica para deixar a pessoa enxuta. Tem que rir muito. A primeira coisa é rir verdade. muito. É rir muito. E outra, que o doutor Gustavo falou e já antecipou aqui, ele sempre gostou de fazer o que estiver fazendo. É para estudar, é com prazer,
é para clinicar, é com prazer, é Boa, para boa. atuar fazendo cirurgia, é com prazer. Mas e aí, doutor? Acaba ajudando, né? Como diz o outro, só andou na estrada lisa. Então você mora em Brasília. Goiânia, Brasília, estrada lisa. Muito pelo contrário, a vida não foi tão fácil assim, não. Teve vários buracos durante a vida, mas eu tenho um paciente, seus 90 anos, me disse uma coisa importante uma vez. Falou, doutor, considere sua vida como um caminhão cheio de pedra. Durante a sua vida toda vai ser assim, pedra. Cheio de pedra e vai ter buraco na frente. O caminhão é velho, suspensão não é boa, e vai ter hora que vai ter buraco e vai ter lombada. Nessas horas um monte de pedra vai cair para um lado, mas as pedras certeiras elas vão se assentando, cada vez mais vão se assentando, vai fazendo uma base e você vai continuando sua vida com o caminhão cheio de pedra. Então, o propósito disso, que eu havia comentado no início, era o seguinte, no início a gente fazia, na época até era, não sei se você lembra disso, meu Deus, faz muito tempo, mas era teste vocacional. Ainda Você rola. lembra disso? Ainda Eu não sei se existe isso. Porque no chat GPT. A gente costuma fazer só mudou muito. como, né? Só mudou como. Então, na época eu fui atrás disso, num colégio que eu estudava, disponibilizava isso, fiz 2 vezes e deu outras coisas, e acabei decidindo ir pela medicina. Para mim foi muito difícil, eu sou de uma família de classe média, baixa, e na época meu pai sempre deu como opção, ou como o principal de base, uma base familiar muito estável, mas também ele falou assim, Gustavo, estudo acima de tudo. Então tem ótimos episódios assim de histórias que eu sempre fui um bom aluno, mas não era o primeiro. Eu estava entre os primeiros, mas já tive as minhas dificuldades. Meu pai é um comerciante e na época, no meu primeiro ano, uma historinha que eu vou contar, eu gosto muito de histórias, tá? Essa é a parte boa. Então vou contar uma história bacana sobre propósito e aprender aquilo que é, se aprender a fazer aquilo que foi proposto. Por muito tempo eu dei aula de química e física, um cursinho particular, muito tempo, então eu vivi muito tempo dando aula de física e química. Mas lá no passado, no primeiro ano colegial, eu era péssimo em física, a ponto de provas de valia 100, eu tirava 0,4. E um dia eu cheguei a ver minha mãe e falei, mãe, não quero isso mais não, eu vou trabalhar com meu pai, não é pra mim esse negócio de estudar, aqui eu não dou conta. Eu falei, não, você vai estudar sim, dedica que dá certo. E eu fiquei com tanta vergonha daquilo, que eu falei assim, eu vou estudar. A minha mãe falou, calma, a gente vai te ajudar, vamos ver se a gente consegue um professor particular para te ajudar, porque física era um percalço na minha vida. E acabou que por consciência própria e por vergonha, e que aquilo, né, não tinha dinheiro para ficar pagando aula particular e tal, já estava com a dificuldade do colégio e tal, e aí acabou que eu enfiei a cara nos livros, estudei, e quando fui ter a aula, eu estava sabendo igual quem estava indo me dar aula. A partir daquele momento, isso foi mudando também a forma como encarava as coisas, assim como aconteceu no vestibular. Então eu tive que aprender, tive que superar as dificuldades, e acho que é assim na vida, né? Então, no vestibular, sim, eu dediquei muito. Então, para aqueles que falam que entrei de maciota, não, eu estudei muito, muito mesmo para entrar na faculdade. Eu só tinha opção de faculdade federal, na época não existia, isso lá em 1997 para 98, não existia faculdade particular no Centro-Oeste, só existia a nossa UFG, que foi onde eu fiz a faculdade. Então, ou estudava, ou não estudava e ficava de fora, né? Então, eu tive que aprender como estudar e, como se diz, sangue nos olhos e vamos lá, e deu certo. A história que eu queria contar é que eu tive um grande privilégio na minha vida de ter estudado para o vestibular junto com a minha irmã, mais nova. Eu brinco com ela que eu sou esforçado, ela que é inteligente, porque eu tive que esperar ela para me ajudar. Para a gente passar junto, e a gente conseguiu passar junto no mesmo ano na Universidade Federal de Goiás. Enquanto isso, você estava no cursinho. Isso, estava no cursinho, e aí ela era um ano antes depois de mim, e a gente ficou junto e conseguimos passar no mesmo ano, na mesma faculdade, na mesma sala, na mesma faculdade, com a Universidade Federal, que já era difícil, e para mim foi uma... Vestibular, antes, ele era uma coisa que fazia uma diferença gigantesca, né? Totalmente. Eu sou contemporâneo seu também. Minha época era assim, a gente já entrava num colegial brabo. Exatamente. Quem queria medicina não ia para qualquer colegial, não né? Ia. Tinha que escolher um colegial diferente. E é igual você disse,
né? O doutor Gustavo, ele não falou de onde ele é, mas para você, se quiser dar um grau no ombro, ele atende em Goiânia, mas ele reside e ele clinica em Rio Verde. Então, hoje, o Rio Verde é uma das faculdades referências na área de medicina também, né? Com ótimos profissionais, você vai falar até sobre a atuação na docência e tal, mas assim, antes era a única faculdade pública a particular que a gente tinha era a PUC. Isso, e a PUC, olha lá. A PUC eu acho que surgiu 20 anos depois. Eu tenho 25 anos de formado. Na época era o CG. Então assim, veio... Desculpa, 25 anos, não, 20 anos de formado. Então não tinha ainda. Então eu tinha que estudar, Então, quando eu passei para medicina, foi muito bacana, porque passou eu e minha irmã, e isso foi uma tensão gigantesca de quem que ia passar, né? Porque todo mundo, é lógico, era muito difícil. Então, quem vai passar? Eu vou passar, ela vai passar, e quando a gente passou junto, foi uma festa gigantesca. Eu lembro de um episódio bacana, que na época saía no rádio. Então, a notícia de quem passou no vestibular saiu no rádio, para mais tarde sair no O Popular, que era o jornal, né, impresso. Mas quando saiu no rádio, foi uma festa. Meu pai tinha um pequeno comércio, fechou a loja para comemorar com a gente. Melhor que 94, no que o teto. E no outro dia, ele não abriu a loja, todo mundo achou que alguém tivesse morrido, que ele não avisou para ninguém. E comemorou, e como se diz, foi muita festa, graças a Deus, foi comemorado com muita alegria, muita satisfação, porque foi uma vitória não apenas minha, da minha irmã, né, mas da família como um todo, que foi os nossos grandes incentivadores, né? Então foi uma festa gigantesca. Posso ir contando o restante? Fica à vontade, manda bala aí, que tem muita coisa. Se você não fechar o microfone, eu vou falando. Viu? Não, o microfone é todo seu, doutor. Você pode ter certeza. Hoje, você vai saber tudo, como é que você faz para virar médico, para escolher a sua opção de especialidade. Afinal de contas, como que você sai da educação para virar um professor, para virar um especialista? E olha, tem coisa muito boa aí no ar, que também tem novidades. O Dr. Ombro indo aí com o programa Ombro Sem Dor. Então, assim, a gente acha que o profissional, o empresário, o médico, ele nasce pronto. Caiu pra bife, nasceu pronto. Mas não, a jornada é longa, né? Conta aí pra gente. Sempre foi ombro. Apaixonado em operar ombro. Não. Eu tô falando pra você que a vida ela é feita de... Não é uma linha reta, né? É uma linha trançada, né? É um novelo que você vai se desenrolando ao longo do tempo. Então, ao longo do tempo, eu fiz faculdade de medicina aqui na UFG. Ao longo do tempo, eu queria fazer cirurgia geral. E um dos estágios que a gente tem, a gente vai para a cidade do interior. No caso, eu fui para Jataí. E lá eu queria fazer cirurgia geral. E descobri que a minha vocação não era cirurgia geral. E brincadeiras à parte, tinha um grande professor na época lá, professor Bandeira, falou: Gustavo, larga essa área de cirurgia, vamos fazer ortopedia, vem pra luz, sai da escuridão, venha pra luz. Eu lembro direitinho disso, me falar assim. E fui fazer ortopedia, fui para Brasília para fazer ortopedia. Dentro disso, me encontrei realmente. Ortopedia, a função básica dela, além de tirar a dor, é restabelecer movimento, função, voltar a dar qualidade de vida. Então, isso é altamente gratificante para quem faz. Eu sou um apaixonado pela minha especialidade. Eu acho que foi a melhor decisão da minha vida ter feito ortopedia. E depois disso veio o ombro também como uma outra dificuldade, um outro desafio, porque é uma especialidade difícil. Uma especialidade difícil, resultados difíceis, também desafiadores. A gente fala que tem uma curva de crescimento muito longa até você ter realmente a capacitação. A gente diz no nosso termo a mão, né? Ter mão para fazer bem feito. Então, o treinamento ele é mais prolongado. E acabou sendo um desafio. Eu me enfrentei e fui para o Rio Grande do Sul para fazer cirurgia do ombro num grande centro. Tenho a felicidade de ser formado lá com os maiores especialistas de ombro do mundo. Então, e aí acabei voltando para Goiás, e Rio Verde surgiu na minha vida como algo totalmente inesperado. Eu ia voltar para Brasília, que era minha casa até então,
E surgiu o Rio Verde, na qual eu sou muito feliz, sou muito grato. E acabei fazendo um pouco diferente do que a maioria dos profissionais. A maioria dos profissionais fica numa cidade grande e ao longo do tempo vai para o interior para ficar mais tranquilo. Eu fiz o contrário. Eu fui para o interior, fiz minha vida, fui crescendo, depois fui convidado para trabalhar aqui em Goiânia, voltar para casa, trabalhando, crescendo, aumentando cada vez mais o nome, depois com bastante paciente, bastante cirurgias. O Einstein me convidou para trabalhar e hoje eu atendo em Rio Verde e atendo no Hospital Einstein em Goiânia, que para mim é uma honra, né, fazer parte da equipe de ombro do hospital. Então, nada é muito certo. Aquilo que você havia falado, a gente acha que a vida vai por um rumo e muda tudo, né? E quando a gente para pensar, a gente acha que aquela velha história bíblica, né, que fechou uma porta, abriu um portão. Sempre na minha vida abriram-se vários portões muito melhores daqueles que eu imaginava, que eu estava trilhando, né, que eu direcionava para um lado, não acertava. Eu falei, meu Deus do céu, é isso mesmo? Quando eu via, abria coisas muito melhores, mais maravilhosas, mas sempre com foco, sempre com a vontade de fazer acontecer. Então, eu vejo assim que para quem quer seguir a área, a primeira coisa, independente do que fizer, é gostar do que está fazendo. Não tem outro jeito, gente. Tem que dedicar e fazer bem feito. Tem que, fica mais fácil se você já tiver eu acho que é assim também, né? Se você já gosta um pouco daquilo, fica mais fácil. Mas você aprender também a gostar do que você faz, a gente não nasce pronto. Eu acho que uma vez um professor me falou que eu achei bem bacana e eu utilizo isso para minha vida, que quando eu vou para o meu consultório, a consulta não começa lá no consultório, de frente para o paciente, começou na sua casa. Começou você pintando o cabelo, fazendo sua barba, lustrando o sapato, se preparando, se vestindo bem para o seu propósito. Então, tudo é uma sequência de coisas que você vai se preparando até chegar até o seu paciente. Alguns dizem, né, que são máscaras que vão sendo colocadas. Não, são preparações para que quando você estiver na frente do seu paciente, você esteja preparado para aquilo. Então, são preparações. E quando você faz isso com repetição, buscando sempre o melhor, é lógico que você tem uma chance muito maior de ter o quê? A excelência. Então, tem a frase lá, né? Excelência não é uma sorte, é um hábito. Quanto mais você busca fazer o bem feito, maior a sorte de você fazer bem feito. Não é sorte. É você correr atrás realmente de fazer bem feito. Então, durante toda a minha vida, eu tentei fazer isso. E eu sou cristão, então eu acho que associado a essa vontade, vem sim, e eu falo isso abertamente, vem sim muito da luz divina que conseguiu me trilhar para um caminho correto, um caminho de luz, um caminho de propósito, que fez eu chegar onde eu falo que eu não cheguei ainda, mas eu estou buscando chegar um caminho, é isso. É o interessante, né, de tudo que você falou, e realmente a gente precisa estar aberto, porque na nossa época, né, na época dos nossos pais, eram portas fechadas. Uhum. Né? Eu escolhi ser dentista. Você vai ser dentista e acabou. Você vai fazer operação geral. Na época do meu pai era muito mais cirurgia geral. Isso. E aí viemos com ortodontia, periodontia, e começou a mudar. Mas na época, né, era muito mais focada. E hoje não, você pode começar na área de medicina e desviar para a área de marketing médico. Você pode ir para a medicina e daqui a pouco você fala, nossa, eu queria dar aula, vou virar professor na área médica. Eu quero agora trabalhar com influencer. Eu vou ser influencer na área médica. Então, as portas elas não se fecham. Hoje em dia ela está muito maior. Eu acho que um dos grandes características do ser humano é a adaptabilidade. Ele transformar o meio onde ele está. Então, durante essa minha evolução, né, é lógico que foram surgindo muitas coisas. O mundo mudou completamente. Então, eu lembro perfeitamente quando eu tive acesso ao primeiro computador, foi dentro da faculdade, 1990, ano 2000. Estava começando
E por incrível que pareça, parece até piada isso hoje, se a gente for contar, né? Porque a gente tem computador no celular, é um computador. Mas eu lembro que a faculdade, que é o UFG, ela tinha ganhado uma verba do governo federal para montar o primeiro laboratório de informática. Por quê? Porque tudo era muito caro. Então não tinha acesso a computador, não existia isso. Eu, pelo menos, não tinha nem visto, né? Então, era uma coisa cara. E aí virou algo que hoje eu trabalho de maneira direta, informando através de um celular, influenciando da maneira mais adequada possível pessoas, levando informação, saúde para aqueles que precisam. E lógico que foi um desafio gigantesco também como médico tradicional que eu fui, que sou ainda, né? Você havia perguntado antes, né, como que era a questão do marketing médico, como que é ser influencer na área médica. Eu não me considero assim, eu me considero como um divulgador de informação dentro da internet. Mas isso também foi um grande salto que eu tive que exercer durante a minha vida. Tive que me redescobrir, porque eu fui treinado para ser um médico, aquele médico conservador, que recebia paciente apenas de um colega ou de outro paciente, o que é muito válido e funciona muito bem. Só que surgiu a tal da internet, que é um mundo à parte. Então a gente fala que foi a segunda revolução industrial, né? A internet foi, agora está tendo a terceira, com a inteligência artificial. Também sou apaixonado por tecnologia, sei que é o príncipe da inteligência artificial. Eu sou apaixonado, dou aula já dei algumas aulas sobre isso, vinculado à inteligência artificial, vinculado à medicina. Então é um campo fenomenal. Então quando a gente fala de marketing médico, não é apenas... Eu fui muito criticado no início, quando eu comecei, como doutor ortopedista blogueirinho. Olha pra você ver que interessante. E aqueles mesmos que antigamente me condenavam por estar colocando uma mensagem de qualidade na internet, anos depois me procuram para saber como que eu fiz. Então não começou de uma vez, começou também pouquinho. A gente aperfeiçoando, sempre com o propósito de colocar coisas de qualidade, informação de qualidade, com comprovação científica, seguindo aquilo que a gente aprendeu na faculdade, né, e está descobrindo cada vez mais ao longo do tempo, mas tudo vai mudando. Então, tá aí o que você falou da nossa capacidade de adaptação ao novo. Então, você tem sim que estar sempre aberto, gostar do que faz, mas estar com a cabeça aberta para novas coisas, né? Então... mentalidade de crescimento, né? Tem que ser assim. Carol Dweck já falava isso, que você precisa ter essa cabeça de construir novo, até porque é muito interessante, mas é uma missão, né, que você tem quando entra nas redes sociais para falar o que você fala. Porque, na verdade, você não é só um divulgador, né, e uma pessoa que traz o conhecimento, mas em alguns momentos você vai ter que ser um posicionador contra algumas bobagens que outras pessoas falam. Exatamente. Né? A gente atua na área aí e o trem é brabo. E na minha área, vocês sabem que existem vários remédios milagrosos, várias condutas. E para você desmistificar isso, se transforma numa coisa muito difícil, porque o novo, ele é encantador. Então, ele é místico, né? Então, quando a gente fala, inclusive, de tecnologia, tudo que a tecnologia, ela traz um pouco... Por trás ela tem um pouco de mágico, né? De novo, Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com o novo, a gente tem que saber o limite também, a gente tem que a gente fala que é certificar aquilo que realmente funciona. Tá sempre antenado, a gente brinca que não pode, que a gente tem que tomar cuidado para não ser nem o primeiro nem o último, né? Não é você ficar em cima do muro, não é isso. Mas é ver ou validar coisas que realmente funcionam, mas está sempre lá na frente, sempre antenado, buscando soluções, opções novas. E aí, nesse caminho que você estava falando, Diego, da internet, de ser um influenciador da área médica, para mim teve um papel importante porque, com o tempo, a gente vai descobrindo que realmente a gente entra na casa das pessoas, que a gente influencia pessoas. Então, diariamente eu recebo o bom dia, o boa tarde, o boa noite, eu estou muito melhor porque você falou isso, você falou aquilo,
Ô, doutor, hoje o que aconteceu que você não me falou bom dia? Hoje lá, o que aconteceu? Tá tudo bem? Parece bobagem, mas é um mundo totalmente diferente. Então, quando eu recebo um paciente no meu consultório, isso também é um marco que eu não tinha comentado, mas falar, quando você recebe um paciente, fala, doutor, era meu sonho te conhecer. Para mim é uma coisa que até hoje eu ainda acho diferente e até assustadora, porque você entender que a internet tem esse poder é algo assustador. Você conseguir ter uma abrangência, então eu tenho pacientes não só de Goiás, mas de vários outros estados, de fora do país que a gente opera, que vem porque viu um vídeo que foi de alguma maneira divulgado, foi transmitido, chegou essa pessoa, ela se identificou comigo, gostou do conteúdo, gostou do que viu, de como eu me comporto, e isso é algo muito interessante se a gente for parar para pensar. E aí aumenta ainda mais a responsabilidade de compartilhar uma informação de qualidade. E eu acho que nessa hora, Diego, fica ainda mais forte o compromisso de fazer o que é certo. Porque tem muita coisa na internet desvirtuada, né? Então, quando você tem essa responsabilidade, fica mais pesado, né? O fardo, né? O fardo fica pesado. Então, quando eu vou postar alguma coisa, quando a gente vai colocar artigos novos, novas publicações, novas informações, eu, pelo menos, tenho a tendência de buscar o máximo. Não, realmente é isso? Não, não é? Mas eu estou muito satisfeito e, como você disse, são coisas novas que vão surgindo e você tem que ir se adaptando, né? Eu acho fantástico, né? Principalmente essa questão da influência que a gente, de fato, não sabe que a gente tem e que é uma construção. É igual você disse sobre pacientes, fãs, pacientes, fãs. Isso. Que, numa hora que para num lugar, manda um meme, manda uma mensagem, olha o que o doutor Gustavo falou hoje. E a gente não tem nem entendimento, né, dessa amplitude. E aí sim, né, as pessoas falam, mas internet, rede social é só bobagem. Não é. É só lixo, é só besteira. E aí, igual você falou, a sua responsabilidade ela vai ficando muito maior. E eu estava pensando muito na sua atuação, né? Ah, mas ninguém hoje precisa de um médico de ombro, porque não acontece tanto, mas a nossa sociedade ela está ficando mais longeva. Uhum. E agora está todo mundo indo mais longe. E ainda assim, as pessoas estão praticando mais esporte e estão machucando mais. Então, o quanto você precisa entrar e atuar e falar, olha, calma aí que esse exercício físico que você está fazendo, ele pode impactar um pouquinho todo dia. Exatamente. Então, eu vou por 2 caminhos nessa consideração sua. A primeira delas que eu acho interessante, eu tenho até um episódio legal que uma vez eu atendi um paciente, ele falou assim, doutor, mas você só atende ombro? Só que ele me falou com um tom assim... Você só trabalha com isso? Tipo professor, tipo né? Dó. Você só dá aula? Tipo assim, mas você só atende ombro? Mas, tipo assim, e tem paciente? Dá dinheiro não, e tem paciente? Então, assim, o ombro é uma especialidade, que, segundo os dados, né, da OMS, no Brasil, o maior realmente são as patologias da coluna, isso no mundo inteiro, da ortopedia. No Brasil, em função do futebol e os jogos, entra o joelho, o terceiro é ombro. O ombro é a maior articulação, com a movimentação mais ampla do corpo. Existem diversas patologias que vão acontecendo. Então, ao contrário do que o paciente brincou comigo, falou, não, eu só atendo o ombro. Graças a Deus. E faço muita coisa, e você viu que minha agenda não tem, tá cheia. Então, assim, tem sim. Dá para fazer só ombro. Mas o interessante é isso, porque ele é também uma especialidade mais nova. Então, se a gente for considerar... A subespecialidade ombro, ela começou a engatear mais fortemente no início da década de 80. Enquanto outras especialidades, o quadril, o joelho, a gente já ouve falar desde sempre, especialista em joelho, especialista em quadril. No ombro não foi assim, ela foi se transformando, os conceitos foram se modificando, a população, como você mesmo disse, foi ficando mais velha. Então hoje eu não falo, como que a gente fala que é uma pessoa de 60 a 65 anos, está na terceira idade. Se falar isso, eu brigo. Eu falei, não,
ó, com todo respeito, fala, velho, pra mim é só depois de 85, 90 anos. E a galera já tá começando a ficar brava também. Então, tem essa história, não, doutor, porque eu tô mais velho. Eu falo, pô, parar, não tá velho, não. Por quê? Porque mudou tudo. Eu tenho pacientes hoje que jogam tênis com 75 anos, com 80 anos. Tem pacientes que a gente opera, um dos pacientes que a gente operou recentemente, 92 anos. Colocamos uma prótese no paciente, ele falou assim, eu quero operar. Eu falei assim, mas aí a gente considera a idade cronológica com a idade pessoal dela, né? A idade física que a gente fala. Porque tem diferenciação. Um paciente totalmente independente, um paciente que faz todas as suas funções, lúcido, ele quer ter qualidade de vida. Então existia antigamente um hábito de a gente falar que não, está muito velho para fazer isso, você está muito velho para tratar. Para colocar uma prótese, igual você falou. Para tratar do ombro. Não, dá só de pirona que ele vai aguentando. Isso é um absurdo. E a gente ainda hoje escuta isso com alguns colegas. Então, a gente tem que... Tem um lema que a gente coloca, que é no nosso programa Ombro Sem Dor, que é qualidade de vida em todas as épocas de vida. Então, não é só quando você tem 30, 40 anos, é 30, 40, 50, 60, 90, 100 anos. E temos a perspectiva, isso é bem bacana que eu vou falar aqui, segundo os estudos, não sou eu que estou falando, tá, gente? Existem alguns estudos, Só peguei o peixe sem rabo e sem cabeça. Quase assim. Que nos próximos 10 anos, o CEO da Google disse isso recentemente, que grande parte das doenças conhecidas tem uma perspectiva nos próximos 10 anos em mais de 90% elas serem curadas. Por quê? Porque começa a se desenvolver através da inteligência artificial, algoritmos, contas, estudos começam a ser feitos com muito mais velocidade do que era feito antes. Sem dormir. Então aquilo que era 10 anos, hoje passa a ser 1 ano, 6 meses de estudo. Então vai mudando tudo. Então, enquanto nós temos que dormir, o computador está trabalhando lá numa velocidade da luz. Então muda tudo. Então se nós não morremos, tem um estudo, não sei se é bem assim, eu torço para que isso aconteça. Se não morrermos nos próximos 10 anos, existe grande possibilidade de a gente viver outros 100, 150 anos. Olha que maravilha. Então, cuidar do ombro não é só para aqueles que acham que estão muito novos, é para todo mundo tem que cuidar, né? Então, é o que o pessoal hoje fala, né? E eu achei muito interessante num estudo que eu estava vendo, que a medicina ela mudou, né? A gente fala aí de indústria 3.0, 2.0 e não sei o quê, e a medicina também mudou, né? A medicina 2.0 era de prolongar a vida da pessoa, levar ela até lá na frente. E agora a medicina 3.0 é levar esse cara lá na frente, funcional, com qualidade. Vamos trocar esse osso aí da perna, né, que o fêmur aconteceu muito. E é muito interessante essa parte que você está falando, por quê? Qual que é a grande questão da ortopedia? É voltar a ter função, voltar a ter qualidade de vida, diminuindo ao máximo a dor. Então, se a gente consegue dar isso para o nosso paciente, porque o próprio envelhecimento, ele vai causando quadros dolorosos pela própria degeneração, que é o desgaste. Isso faz parte do envelhecer. Como diz um outro paciente meu de 82 anos, da sua simplicidade, ele falou, doutor, quem reclama que velho sente tudo, é só você falar assim, é só morrer novo. Então, é melhor você morrer velho com um monte de coisa do que novo sem nada. Então, na simplicidade dele, ele falou uma coisa bem importante. Faz total sentido. Então, assim, a gente vai envelhecendo, lógico que as doenças vão acontecendo pelo próprio envelhecer do corpo, né? Então, se você consegue, ao longo do tempo, desenvolver técnicas, desenvolver artifícios, mecanismos, seja eles externos ou não, que vão voltar, vou te restabelecer qualidade de vida, então só entende isso quem passa. Então é muito fácil a gente chegar para um paciente de 70, 75 anos e falar, não, essa dor do ombro aí é assim mesmo, tem que conviver. Esse é o pior falácia que existe, tem que conviver com a coisa, tem que acostumar. Nós temos hoje diversos tratamentos que funcionam muito bem, desde os tratamentos cirúrgicos mais invasivos, que vão desde a costura de tendões lá dentro do ombro, que causam muita dor, até a colocação de uma prótese, que é a substituição, para quem está ouvindo, que é a substituição da articulação. Aquela mesma prótese do quadril, do joelho, a gente faz com grande quantidade também no ombro. Para que isso? Para voltar tanto a ter a movimentação,
voltar a ter força e, o mais importante, melhorar o quadro de dor, voltar a dar qualidade de vida para essa pessoa. Então, muitas vezes, a gente acaba menosprezando a dor do outro. E isso entra em outra seara, que é a questão de dor, que eu também estou me transformando num apaixonado, aquilo que a gente tinha falado. Olha só, o ortopedista ele é treinado para tirar a dor de imediato, a dor mais aguda, acaba que tem um pouco desse viés. E por grande parte da população que nos assiste, acha que é só dor da fratura, né? Dor da pancada, da queda, do quebrado, né? Não, essa é a parte da traumatologia. A parte da ortopedia são as doenças que vão acontecendo, musculoesqueléticas, ou seja, no músculo e no osso, que vão comprometendo a qualidade de vida da pessoa, dor, limitação de movimento, que vão surgindo de acordo com diversas doenças. Então, quando isso vai acontecendo, a gente tem que desenvolver mecanismos para voltar a dar qualidade para essa pessoa, desde cirurgias mais invasivas até minimamente invasivas, com pequenos procedimentos. Fisioterapia. Hoje a gente tem procedimentos que a gente consegue fazer com auxílio da ultrassonografia, com ultrassom. Vai com ultrassom, com a agulhazinha naqueles pontos exatos, conseguindo dar qualidade para ele conseguir fazer o restante do tratamento. Então, são avanços que vão tendo na medicina que muitas vezes parece mágico, mas não, é ciência realmente, porque a gente vai tendo um melhor entendimento do que é realmente dor. E quando a gente fala de dor, para nós que estamos trabalhando um pouco mais de dor, é algo meio mágico, porque quando a gente fala para o paciente, ou o paciente chega até nós e fala assim, doutor, eu tenho dor há 10 anos, e todo mundo fala para mim que eu tenho que acostumar. Para quem trabalha com dor, é um tapa na cara, porque a gente sabe que não tem que ser assim. A gente pode abreviar a dor. E a função do médico é o quê? Curar quando possível, mas amenizar sempre, né? Então, é o mandamento da nossa medicina. Então, a gente está lá para amenizar o quadro de dor, amenizar o sofrimento. Então, dizer que tem que acostumar é pesado. Então, nos casos de dor crônica, existem diversos tratamentos que a gente consegue, pouco a pouco, voltar a dar qualidade de vida para esse paciente, melhorar a dor, fazer com que o paciente volte a dormir. Então, o ombro ele tem algumas características bem específicas. Uma delas é que quando o paciente está com muita dor, ele não consegue ter uma qualidade de sono boa. Então, na hora de dormir, ele sente muita dor. E isso, você imagina. Não tem posição, né? Não tem posição. A gente brinca dizendo que a dor do ombro é pior que dor de dente. Então, é aquela dor que não passa. Ela fica martelando, fala, meu Deus do céu, vai passar, e não passa. Então, ela tem algumas características que... E ela te limita. Eu tô lembrando aqui, vou ter que te interromper, porque eu tive, não bruxismo. Bursite. Eu tive um bursite. Isso. Eu tive um bursite praticando arte marcial, praticava taekwondo na época e machuquei. Tive uma lesão que viu-se que era uma bursite. E não tem jeito, você vai carregar alguma coisa, você vai levantar alguma coisa. É como você disse, ela é intermitente, ela não melhora. Você acha assim, não é nada, vai resolver, vai passar, vai resolver. É igual machucadinho, vai resolver, e não tem nada que resolve. Se você não for no médico para dar uma olhada nessa bursite, para fazer uma fisioterapia, para fazer uma ultrassonografia, para fazer... A grande questão que nós, culturalmente falando, a gente acaba postergando muito isso. E principalmente, desculpe nós homens, mas a mulher nesse ponto, a mulher ela sai na frente anos-luz. Então é bem interessante porque a mulher ela já chega praticamente dizendo o que ela tem e acertando o que ela tem. Porque o conhecimento do corpo, o autoconhecimento que a mulher tem do corpo é algo fenomenal. Então a mulher ela chega e fala, doutor, é uma brincadeira, tem meio-dia, a gente brinca dizendo isso, porque a mulher ela busca realmente atendimento o quanto antes. Então, aconteceu isso há tantos dias, eu acho que é tal coisa, eu vim aqui pra gente saber o que é. E o homem, quando ele chega, ele brinca, ele fala assim, onde dói? Fala, doutor, dói aqui assim, ó. É uma área. Dói aqui tudo. E ele não sabe, mas você teve pancada, queda? Não sei não. Deixa eu ligar pra minha esposa que ela vai te falar. Quase assim. Essa questão de esposa... Deu febre? Essa questão de esposa é bem legal, que algumas vezes as esposas vão, e esposas vão às consultas, tá? Pra ajudar o homem, porque realmente e o homem... E vai ao médico junto com o marido. E certa vez tinha um paciente meu,
ele reclamando de dor, eu perguntei, né? Falei, mas e aí? Porque a dor do ombro é mais ou menos assim. O que acontece? Eu falei assim, mas você fez alguma coisa? Não, doutor, aconteceu do nada. Até no Instagram, por muito tempo, eu tinha um quadro que chamava Dor no Ombro, a dor que surgiu do nada. E a gente ia contando histórias que não tem nada do nada. Aconteceu alguma coisa que a pessoa não lembra. E certa vez, um paciente contando que, não, do nada. Aí a mulher olhou assim para ele com raiva, deu uma cutucada nele e falou assim, do nada, João, você fez 1 quilômetro de cerca, você falou que foi do nada. Eu falei assim, eu faço isso desde os 15 anos, e para mim é do nada. Por quê? Muitas vezes a gente não considera que aquele tipo de atividade física, ela tem uma alta intensidade, ela tem uma sobrecarga gigantesca, e eu aprendi, eu sou daqui de Goiânia, mas aprendi com o pessoal que mora no interior, contando uma frase bacana que eu uso com meus pacientes, que laço que laça boi, com o tempo não laça bezerro. Ou seja, você vai fazendo a mesma coisa, só que você vai envelhecendo. Então, aquela mesma força que lá atrás não te causava nada, com o tempo ela pode sim te prejudicar e causando algumas lesões. Então, o entendimento do nosso corpo, ele é importante. Então, quase nunca é do nada, assim como o pessoal fala, não. Sempre tem uma historinha por trás e as mulheres ajudam demais a resolver, a elucidar o problema, viu? E é engraçado que até dormir, né? Até a posição de dormir em cima do braço vai começando a escalar uma dor no ombro, uma pessoa sobrepeso. Excelente. A dor do ombro, ela tem uma prevalência maior à noite, porque pode existir, sim, compressões de estruturas tendíneas já machucadas, e dependendo do tipo de posição que você dorme, isso pode prejudicar. Então, dormir, já vou dar alguns spoilers já, né? Mas dormir de barriga para cima, com o braço aqui atrás, é uma posição que a gente não indica. Uma coisa é você dormir pouco tempo, mas dormir muito tempo sim. Ou dormir de bruço com a cabeça em cima, ou dormir de lado com o braço esticado assim de lado. Por que é ruim? Porque a gente passa um tempo maior fazendo compressões de estruturas tendíneas, ou seja, de tendões, contra uma outra estrutura óssea. Isso causa um desconforto, causa um machucado, uma inflamação que a longo prazo, quando de repetição associada a outras questões, elas podem levar sim a lesões. Tá? Então, um detalhe importante, até para dormir a gente tem que saber, né, hoje em dia. Tá doido. É por isso que eu falo, e agora a gente vai entrar na cereja do bolo, que é o programa Ombro Sem Dor. Porque vocês viram aí, não é do nada, não é, fui dormir e acordei com dor no ombro, eu tô fazendo aqui uma musculaçãozinha, tranquilo, comecei tem 1 mês e agora tá de boa. Programa Ombro Sem Dor, doutor. Conta pra gente o que é, pra quem que é, isso é pra médico, isso é pra fisioterapeuta. Conta mais sobre o programa Ombro Sem Dor. Diogão, você tá fazendo eu falar spoilers antes de ficar pronto, mas já vou falar pra você. O programa Ombro Sem Dor, a gente fez a junção, a gente diz que a gente não cria nada, né? A gente aperfeiçoa outras ideias, né? Então essa é a grande mágica que a gente falou da gente ir aprendendo com outras pessoas também. Então é a junção de vários ensinamentos que a gente foi tendo, tanto aqui no Brasil quanto fora. A gente vai juntando informações. Eu fiz um compilado disso, uma junção de várias informações. A gente formou esse programa Ombro Sem Dor. O propósito inicial do programa Ombro Sem Dor é levar informação não apenas para o profissional de saúde, ele tem um módulo específico, tanto para o educador físico, para o fisioterapeuta, para o estudante de medicina, que quer aprender um pouco mais do que ele aprende na faculdade sobre as patologias e como tratar esse quadro de dor no ombro, mas também para a população de maneira geral, através de exercícios mais simples, que dá para fazer, sim, inclusive em casa. Então, para aquele que tem preguiça de ir para academia, eu brinco dizendo que para alguns pacientes eu dou até o elástico, né? Até a goma de estilingue você vai fazer em casa. Porque o que precisa? Aquilo que a gente falou antes, a vontade de fazer e a vontade de melhorar. Então é uma série que a gente está fazendo de vários cursos, são vários módulos voltados para educador físico, fisioterapeuta, para médicos, para ortopedistas gerais, tem os vários módulos, né? Mas também para a população de maneira geral. E nessa população de maneira geral, ela é subdividida inclusive para determinados esportes também. Então, para o jogador de tênis, características importantes com as patologias mais comuns, doenças mais comuns.
para o jogador de beach tênis, para o golfista, para a costureira, para o dentista, seu pai estava falando do seu pai, para o dentista, que são características que a gente pode trabalhar alguns exercícios de maneira mais específica, evitando a famosa dor do ombro. É lógico que isso ele é um complemento, é uma tentativa da gente fornecer para essas pessoas melhora de maneira mais ampla. Mas é lógico que sempre falando que em caso de permanência de quadro de dor, tem que procurar um profissional, de preferência um especialista em cirurgia do ombro e cotovelo. Então esse é o intuito do nosso programa Ombro Sem Dor. É porque a gente acha que... A gente estava até conversando esses dias para trás e o nosso convidado falando que a remediação ela acaba sendo muito pior, muito mais drástica do que a prevenção. Eu comecei a falar, acabei me perdendo em outros assuntos que a gente vai lembrando, mas culturalmente a gente tem uma tendência muito maior de tratar apenas a dor e não tratar a causa da dor. E para isso existem algumas coisas. Uma delas que é fenomenal, que eu divulgo aí nosso papel também como influenciador de saúde, de divulgar atividade física. Eu sou um grande divulgador de atividade física. Aprendi a gostar, vou ser muito honesto. A minha esposa brinca dizendo que ela me chama de Gugu, você aprendeu a gostar. Por quê? Porque é hábito. Se você tem aquela... A gente diz que a nossa cabeça ela briga o tempo todo com você. Então, eu dizer para o meu paciente, porque tem paciente que chega no consultório, você faz alguma atividade física? Ela, não gosto, não quero, não sei nem para que tem. Quando ela me fala isso, eu falo 4 situações para ela. Eu falo para ela, atividade física, no caso a musculação, que é uma das que a gente mais indica, ela não é apenas a função da estética. Antes disso, ela tem outras 3 importantes, que é a prevenção. Então, a atividade física ela serve para prevenir patologias, manter o quadro de saúde que você já tem, tratamento de problemas, ou seja, tratamento de patologias, e aí vem o 4º, que é alto rendimento nos atletas de elite que a gente acompanha, para aí o ganho físico, estética. Então, toda vez que a gente pensa em atividade física, muitas vezes o paciente ele só pensa no 4º item. Só que antes desse, tem 3 outros muito mais importantes. Né? Eu não quero ficar grande, doutor. Eu não quero ficar musculoso. Eu falo para ele assim, eu não quero saber se você quer ficar grande, eu quero que você fique saudável. Não vou falar franzininho não, mas se você ficar saudável, a intenção é essa, que você tenha qualidade de vida. Então, é muito marcante quando a gente entende, que eu falo isso para alguns pacientes, falo, doutor, eu não gosto, não quero. E quando é mãe, o bem mais precioso é o filho, né? Pelo menos eu como pai, o bem mais precioso que a gente tem é filho. Eu falo assim, você está apto para cuidar bem do seu filho? Você está apto para acompanhar ele em tudo? Se ele sair correndo aqui na rua, rumo um carro, você consegue correr mais rápido que ele antes dele atravessar a rua? Uns param e me falam, porque eles sabem que não consegue. Lógico que eu falo isso para aqueles pacientes que ficam brigando comigo, falando que não vai fazer atividade física. Para eu, pelo menos, conseguir plantar a sementinha na cabeça dele da importância da atividade física na vida dessas pessoas. E quando a gente consegue influenciar de maneira saudável, boa, a busca por uma atividade física, é fenomenal. Então, quando eu recebo lá um compartilhamento, que o paciente me marca colocando, doutor, 6 meses fazendo atividade física, acabou minhas dores no ombro, estou conseguindo andar tantos quilômetros, agora eu estou correndo 10K. Tem gente que mudou a vida. Hoje eu consigo fazer coisas, eu consigo pegar meu neto, consigo levantar meu neto ao alto, consigo pegar as coisas, troco de roupa sem precisar do meu marido me ajudar, consigo colocar um sutiã sem a necessidade do auxílio do meu companheiro, porque antes eu não conseguia nem virar meu braço. Coisas simples que a gente vai vendo só quando a gente perde, a gente observa só quando a gente perde, assusta. Então, para aqueles que querem ter uma qualidade de vida, a atividade física ela é imprescindível, né? É saúde e atividade física. Engraçado que a gente sempre precisa ir ao médico pra gente lembrar disso, né, Diego? Sempre lembra, sempre fala assim, se você continuar do jeito que tá, você vai perder movimentação. Se continuar do jeito que tá, você vai ter problema. E a gente sempre, eu não vou, não gosto, não quero. Então, eu brinco com meus pacientes, eu dou o meu exemplo. Eu faço atividade, faço musculação das 6 às 7 da manhã. Aí eu brinco com meus pacientes, vocês acham que eu acordo feliz, rindo à toa quando o telefone desperta? Às vezes eu tenho cirurgia que se estende à noite, eu cansado em casa.
e acordo feliz. Não, agora que delícia, agora eu vou para a academia. Não, gente, tem um anjinho do bem e um anjinho do mal falando, você não vai não, você tá cansado. Você merece. Você merece, sua cama tá gostosa. Ontem você chegou, já era muito tarde já, você trabalhou a semana inteira. Só que tudo são hábitos. Então a gente brigar contra isso, eu não tô falando que é fácil. Se fosse fácil, era bom demais, né? Tava todo mundo gigante, exatamente, tava todo mundo musculoso, saudável. Exatamente. É difícil para mim, mas é difícil para todo mundo. Então, para todo mundo é difícil. E mais difícil ainda para quem fica gigante, tá, gente? Não é fácil desse jeito. Vou defender os gigantes aí, que eu atendo muito halterofilista. Ah, legal. Muito cara do CrossFit, muito cara que treina pesado, pra galera aí do CrossFit, do halterofilismo. E é uma brincadeira que a gente até brinca, né? Eu chamo eles de frango, brincando, né? Ô frango, que é uma ofensa, o cara tá gigante. O cara tá gigante, mas só uma forma de aproximação. E a gente olha para aquilo e a gente achava muito fácil. Não é. Quando o cara entra nessa, ele tem um propósito que, para quem é fora dessa área, para quem não entende o mundo do esporte de alto rendimento, é outro mundo. Então, um corredor que quer fazer um triatlon, que a gente atende muito também. Cara do triatlon, gente, assim, o cara, não é que eu tô, como se diz, né, puxando o saco, não, mas o cara que tatua um triatlon na perna, que fez um Ironman, é de respeitar. Porque são dedicações, são propósitos que, para você entender isso, ele vai a outro nível. Então, compartilhando com vocês, eu também, tem vários dias que eu não quero ir para academia, eu vou dedicando, chega lá, eu esqueço de tudo fica melhor, né? Porque você tira um pouco do estresse, tira a ansiedade, você passa a dormir melhor, seu rendimento em casa, seu rendimento no trabalho, nos seus hobbies, também são muito melhores. Então, sempre que falar que atividade física eu não quero fazer, não sei para que serve, lembro das quatro funções. As 4 funções. Antes da última, que é a beleza, tem 3 mais importantes ainda. E o que causa mais problema no ombro, doutor? Eu acho que é o momento pertinente que o pessoal segurou até agora para a gente falar sobre Existe isso. uma palavra bonita que a gente fala na medicina que é multifatorial. O que significa isso? Multifatorial. É qualquer coisa. Qualquer coisa, não. Multifatorial. O que é o quadro multifatorial? O ombro, como eu disse para vocês, é a articulação do corpo com maior amplitude de movimento. E para fazer esses movimentos, existe uma arte divina. Olha que bacana essa, hein? Existe uma arte divina no equilíbrio muscular, tendíneo e ósseo. Quando isso passa a entrar em desequilíbrio por alguma causa, começa a existir as lesões pouco a pouco. A grande maioria é mais ou menos esse raciocínio. Exemplo, se você tem uma pancada, quebra o ombro, quebra uma fratura do húmero ou da clavícula ou da escápula, existem várias partes, né? O ombro não é só o osso. Só o osso aqui não, viu, gente? Tem muita estrutura aqui. Então, quando quebra uma parte dessa, a gente diz que ele entra em desequilíbrio, que lá não está equilibrado e vai causar dor pela pancada e pode trazer outras complicações. Uma das mais frequentes patologias que vão acontecendo ao longo da vida, elas acontecem pelo próprio envelhecimento. Então, essa, sem dúvida, é uma das causas dessas multifatoriais, uma das causas mais importantes. Qual que é uma das causas mais importantes? O próprio envelhecer. Porque ao envelhecer, aquele equilíbrio, ele começa a entrar em desequilíbrio. Seja ele porque começa a existir uma inflamação mais acelerada de um lado, por desequilíbrio, começa a ter uma pequena lesão de outro lado, começa a ter uma artrose, ou seja, um desgaste maior de um lado. Então, quando isso vai acontecendo, é lógico que vai surgindo os desequilíbrios e vai surgindo as patologias no ombro. Mas existem diversas outras causas, como doenças sistêmicas, que vão desde doenças reumatológicas, paciente com diabetes não controlado, alterações da tireoide não controladas, paciente tabagista, o paciente dos excessos que a gente fala, desde a bebida alcoólica, o tabagismo que eu já falei, os excessos também com atividades físicas sem o preparo, então aqueles pacientes que não têm
tudo na vida é equilíbrio, né? Que não tem aquele equilíbrio muito bem estabelecido da sua capacidade e a demanda, ou seja, o tanto que eu aguento, que é a capacidade, e o tanto que eu estou mandando meu corpo fazer. Quando você exagera sem ter uma capacidade ou aguentando aquilo ali, vai dar ruim, né? Nosso linguajar aqui do Goiás vai dar ruim. Por quê? Você não está preparado para aquilo. E aí existem diversas coisas, diversas ramificações que a gente pode dar de exemplo. Em atividades físicas, atividades no trabalho, em busca pelo corpo ideal, perfeito, que você ainda não está preparado para aquele estágio ainda que você está querendo alcançar naquele momento. Então, assim, a palavra multifatorial ela é muito bonita, é muito utilizada porque envolve várias situações. Mas faz muito sentido, né? Principalmente, eu acho que como a gente tem envelhecido melhor, né? Que foi uma das coisas que o doutor posicionou, a gente vai sentindo que eu consigo fazer o que eu fazia, eu consigo fazer o que eu fazia, eu consigo fazer o que eu fazia. Carrego a mochila que eu carregava quando eu estava lá na faculdade. E daqui a pouco você começa a ter lesões. E essas lesões impactam. Essa questão que a gente fala do envelhecer, ela é bem bacana porque mudou o perfil. Então, se você lembrar bem, eu gosto muito de falar isso para os meus pacientes. Doutor, eu não estou muito velha não para tratar ou para operar. Eu costumo dizer para o paciente o seguinte, falo, olha, quando você tinha 18 anos, isso eu estou falando para paciente de 75, 80 anos com dor, já passou por 10 pessoas que não trataram o problema, falar para ele que tem que acostumar com aquele problema, eu falo, não, existe possibilidade de a gente amenizar a sua dor. Existem, lógico, várias patologias que a gente não consegue a cura, mas consegue amenizar. E esse é o propósito de quem trata de alguém. A função principal do médico, ao meu ver, é um propósito, aí já vem outra parte espiritual que a gente fala mais para frente, mas é levar conforto, amenizar a dor daquele que nos buscam. Seja ele através de uma conversa, seja através da medicação, mas é levar conforto para essa pessoa. E quando ele vai envelhecendo, eu falo para o paciente, quando o senhor tinha 18 anos, com quantos anos o pessoal morria? Eu falo, doutor, 45, 50 anos estava morrendo todo mundo. Então, hoje o senhor já está com 78, já era para você ter morrido há muito tempo, né? Eu brinco assim com eles. Você tá estendendo. Você já está passando. Quantos anos o pessoal está morrendo do seu convívio? Tem um tio que está morrendo com 95, tem outro com 98. Então, graças à medicina, aos avanços médicos, nós estamos aumentando cada vez mais a expectativa de vida. E além de morrer mais velho, nós estamos morrendo mais velho querendo fazer muito mais coisas do que nossos avós faziam no passado, nossos bisavós faziam. Então, hoje, para a pessoa de 80 anos, ele quer continuar dirigindo, quer continuar jogando o tênis dele, ele quer continuar passeando, ele quer continuar viajando, e ele está corretíssimo. Ele quer continuar dançando toda semana. E eu falo, você tem que fazer isso mesmo. Doutor, mas alguns pacientes, né, os familiares, doutor, fala para ele que não pode mais. Eu falo, não, é o contrário. Na minha concepção, o que dá a vida para ele está continuando a fazer aquilo que dá prazer para ele. É realmente, lógico, ele tendo a condição para aquilo também, né? Mas continuar dançando, continuar passeando, continuar fazendo as coisas que ele gosta de fazer, então mudou totalmente. Então, aquele paciente de 65 anos, que antigamente não conseguia fazer nada, hoje com 85 anos ele quer fazer muito mais coisas. Abílio Diniz, né? É um exemplo bacana, não é? A vida dele, ele morreu já não sei quantos anos, 80. Foi bem longe. Muito ativo. Então, ele é um exemplo claro. E eu tenho diversos pacientes desse jeito. Eu falo, não, doutor, eu quero voltar. Quero esquiar e quer. Cara, mudou totalmente o padrão. Por isso eu gosto de dizer para todo mundo. Se alguém chegar lá, não tô velho, não. Velho é só depois de 95 anos. Você não tem autorização mais. 95 anos. Então não vem com essa história de velho, não. Vamos recuperar. E a gente tem ótimos resultados. Reestabelecendo o quê? A gente amenizando o quadro de dor, modificando hábitos e padrões errados que ele vai estabelecendo ao longo da vida, desde alimentar, hábitos com atividades físicas que vão começando, sempre com um equilíbrio também que eu gosto de falar muito, multidisciplinar. Então, a associação que a gente tem de associar no tratamento dessas pessoas que têm muita dor, começa a fazer. O paciente ele é sedentário, ele está obeso, come mal, vive estressado. Quando a gente começa, eu tiro
um pouco mais na dor desse paciente. Ele tem um entendimento que ele pode conseguir fazer mais coisas. Ele começa a entender que o corpo dele ficou daquele jeito porque ele estava pesado, não conseguia fazer tal coisa. A gente entra com outro colega da endocrinologia, da nutrologia, ajudando, da nutrição, ajudando ele a perder peso. Começa com um fisioterapeuta para ele conseguir voltar a ter condição, de voltar a ter movimento, de ter função, ajudar a resolver aquela patologia. Passou essa fase, ele entra na fase da educação física. Cara, a gente vai modificando literalmente a condição de vida desse paciente. O cara chegou com dor no ombro, parou de roncar, emagreceu, correu. Eu gosto muito quando as minhas pacientes, é mais mulher que ela se abre um pouco mais, fala, doutor, que bacana, eu vim aqui para tratar do ombro e estou saindo daqui já fazendo atividade física, já emagreci, já estou correndo, já estou com o propósito de voltar a trabalhar, de montar tal... Cara, isso é... Eu falo que isso para mim é o mágico. Isso para mim é o recompensador. Isso para mim é o algo divino da medicina. A gente estava conversando aqui antes, né, dos microfones abertos, a gente falando dos propósitos. Então, o poder que a gente tem médico, que eu falo isso para muita gente, que é o fato de a gente conseguir conversar com outra pessoa, e a pessoa algumas vezes está armada, mas ela desarmar e contar as coisas que realmente eles estão passando, as dificuldades. E muitas vezes eu aprendi ao longo da vida com um tio meu que me falava que o paciente sempre vai até você buscando duas coisas, basicamente. Ou um pai, ou seja, ela quer falar e ouvir o que você acha, ou um público, ou seja, ela quer falar porque ela quer falar. Não quer sua opinião nem nada. Ela quer falar, e a nossa função é escutar, interpretar aquilo, identificar quais são os problemas e ajudar ela. Então eu brinco, eu gosto quando o paciente me fala isso, doutor, eu vim para cá para tratar o ombro, mas eu estou me sentindo muito melhor porque a gente conseguiu resolver outras coisas. Porque eu não estou tratando o ombro do Diego, eu estou tratando do Diego. Uma pessoa como um todo. Não é? Então isso é fenomenal. Então, essa é a questão de propósitos, né? É isso aí, doutor. Olha, não estava na minha intenção de interromper o doutor Gustavo, mas vamos chegando no momento. Não é possível. E olha só, doutor, queria primeiro, né, já fazendo aquele arremate, agradecer imensamente a oportunidade de você sentar nessa bancada que foi encantador. Obrigado. Foi fantástico. O pessoal aí vai ficar mais atento com o ombro, com dores, com dieta, com alimentação, porque é isso mesmo. Né? Você começa a dormir de barriga para cima para não doer o ombro, ronca, acaba a sua vida familiar. Então é melhor tratar do ombro. Tá com dor, sempre buscar tratamento. Dor não é normal, isso é que é o mais importante, né? E aí uma das coisas que o Frank fala muito, né, e eu gosto de trazer, é agora encerrando a frase da lápide, a frase que você quer que as pessoas se lembrem de você. O que você quer que as pessoas lembrem quando falar do Dr. Gustavo, Dr. Ombro? Eita, essa foi pesada, hein? Olha, tem uma... gente, eu não sabia dessa frase, então eu não me preparei para isso, apesar de ser gostar muito de citações. Inclusive, mais para frente a gente vai ter novidades sobre citações. Mas tem uma frase que me marcou muito, que foi dita por um conhecido, que disse o seguinte, que não é tão conhecido, mas se for para você fazer o bem, se for para você fazer alguma coisa, que você faça o bem. Então, se você tiver uma única oportunidade de encontrar alguém, da pessoa vir até você, que essa oportunidade seja de você fazer o bem para essa pessoa. Então, eu acho que esse seria o propósito maior. Se a gente nunca saberá o quão importante a gente é na vida das pessoas. E se a gente tiver só essa única oportunidade, que a gente faça o bem. Então, seria essa minha frase que é para ficar lá na lápide. Muito bom. Veio e fez o bem. Veio e fez o bem. Sempre assim. Top. Que assim seja, né? Amém. Amém, com Amém, certeza. Amém. E, doutor, uma satisfação imensa. Aonde a gente te encontra? Redes sociais, Instagram, YouTube. Vamos lá.
Como eu falei do marketing, né? Então, sou bem engajado nas mídias sociais. No meu Instagram é o @Doutor Ombro, doutor tudo por extenso, tá? O Doutor Ombro. Temos também um canal no YouTube, que é o programa Ombro Sem Dor. Em breve, nosso curso também, nosso curso online, o que é o programa Ombro Sem Dor. Estamos também no Trid, estamos começando o TikTok. Então, assim, a gente tem várias alas, mas sempre com informação de qualidade e os nossos consultórios, né? Nossas unidades. Nós temos consultório em Rio Verde. Na minha bio, na bio tem os locais, o telefone. E aqui também no Hospital Albert Einstein, unidade Goiânia, também tem um consultório lá. Sexta-feira que você está aqui em Goiânia. Sexta-feira, quinta. Então, perfeito. Depende da semana. E do monte de gente que precisar. Exatamente. Aí a gente vem mais. Exatamente. Perfeito. Tá? Show de bola. E, pessoal, agradeço imensamente de novo, doutor. Foi um momento gigantesco de transbordo, de conhecimento para as pessoas, para quem nos acompanha. Foi muito bom. Eu que agradeço muito a sua vinda. E, pessoal, é isso. Bora Up também é saúde, Bora Up é cuidado com você. Lembrando que o Bora Up também está no Rio Grande do Sul, lá na TV+. A gente passa no Rio Grande do Sul para todo mundo. E se você quiser ver os outros episódios e acompanhar esse, quiser passar para o pessoal, Bora Up Podcast no YouTube, Bora Acreditar também podcast no YouTube. E outra coisa, quiser mandar pelo Spotify, a gente também está no Spotify. Oh, bacana, bacana. Então, esse eu não sabia, hein? Quiser procurar o Bora Up, é em todo quanto é lugar. Muitíssimo obrigado novamente e ficamos assim. Bora Up e saúde com o Dr. Ombro. Saúde e paz sempre, gente. Abraço.